Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui no meu canal. Eu me chamo Rafaela e esse é meu canal Tricô e Crochê. Hoje eu quero trazer para vocês uma dica legal de uma manguinha em crochê, que é essa manguinha aqui. Eu fiz ela em crochê, mas você pode também fazer esse formato em tricô, em tecido, tá? É uma manguinha muito fácil, muito versátil, que dá para você brincar com ela. Você pode inclusive fazer essa manguinha para colocar em alguma blusa que você já tem, um vestido, regata, ou até uma outra peça que você tem aí de crochê que você quer complementar. Fazer um detalhe, tá? Então eu vou mostrar para vocês aqui como que ficou. Olha como que ela ficou aqui, a costura certinho. Olha, tá vendo? Não pega, não incomoda. Então, eu gosto muito de usar essa manga aqui nas minhas peças, tá? Espero que vocês gostem. Eu já tenho vídeo dessa regatinha aqui no canal. Foi um vídeo anterior a esse que eu fiz. Então, agora eu trouxe a manguinha. Então, você tem duas opções. Em usar como regata ou, se você quiser, fazer uma manguinha e usar, tá bom? Então, vamos lá agora para o passo a passo? Então, para fazer essa manguinha, eu estou utilizando aqui o fio Bella da Pinguim e agulha de crochê 3,5 milímetro, que foi o mesmo que eu usei para fazer a regatinha, tá? Então, vamos começar com a manguinha. Então, eu já fiz a regata e agora eu vou fazer uma manguinha. Essa manguinha é só para encaixar aqui, ó, nessa parte aqui. Ela não vai vir até aqui embaixo, tá? Só para tampar mesmo o braço aqui em cima, ó. E depois nós vamos costurar ela desse jeitinho aqui. Então, agora nós vamos fazer, eu vou passar para você a quantidade de pontos, tá? Então, nós vamos começar aqui embaixo e nós vamos diminuindo nas laterais pra gente fazer ela redondinha assim aqui, ó, tá? E depois a gente costura, ela fica certinha, sentada no braço. Então, atenção para a quantidade de pontos para cada tamanho. Para o tamanho PP e o P, você vai colocar 54 correntinhas mais um de borda, 55. Tamanho M e o G, 60 correntinhas mais um de borda. Tamanho GG e extra GG, 66 mais um de borda. Então, você vai deixar mais ou menos 1 metro de linha antes de começar, porque essa linha que você vai deixar vai servir pra gente costurar, pra não ter que emendar. A gente já pega quando termina e coloca na agulha de tapeçaria e costura, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, 60 correntinhas mais um de borda, 61. 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou colocar aqui e eu já volto com vocês. Então, eu voltei com vocês com as 61 correntinhas. Agora, eu vou fazer 3 correntinhas para subir. 1, 2, 3. Agora, eu vou laçar e vou contar 4. Na quinta, eu vou fazer um ponto alto. 1, 2, 3, 4. Na quinta correntinha, eu venho e faço aqui um ponto alto. Então, eu vou fazer aqui 4 pontos altos. Eu já fiz 1, porque essas correntinhas já contam como 1. 1, 2, 3... e 4 ponto alto. Agora, eu vou fazer 2 correntinhas de separação, 1, 2, e vou pular 2 pontos de base, 2 correntinhas de base, 1, 2. E vou vir aqui na próxima e vou fazer mais 4 ponto alto. E assim eu vou trabalhar, é o mesmo ponto da regatinha que eu fiz num vídeo anterior, tá? Aqui do canal, regata em crochê. Então, eu estou utilizando o mesmo ponto abertinho da parte de baixo para fazer a manga, para ficar combinante, tá? Então, ó, eu já fiz aqui 4 pontos altos, agora eu vou fazer 2 correntinhas de separação e vou fazer mais um ponto alto aqui, ó. Vou pular 1, 2 de base e no próximo eu vou vir e vou fazer aqui o ponto alto. E eu vou seguir assim. Eu vou fazer 4 pontos altos, 2 correntinhas, 4 pontos altos, intervalo de 2 correntinhas. Vou fazer até o final. E eu vou terminar aqui com 2 correntinhas, tá? 2 correntinhas aqui e vou fazer um ponto alto aqui. Vou fazer e já volto com vocês. E eu voltei aqui com vocês com o final da primeira carreira. Terminei aqui com um quadradinho. Agora, eu vou fazer 3 correntinhas para subir. 1, 2, 3 correntinhas. Vou virar o trabalho. E eu vou diminuir esse quadradinho aqui todo. Então, eu já vou vir pular aqui e vou fazer 4 pontos altos. Aqui agora, ó. 1, 2, 3, 4.
4 ponto alto. Ó, pronto. Agora eu vou fazer mais um quadradinho. Então, eu faço 2 correntinhas de separação e vou fazer aqui mais 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. E assim eu vou fazendo até chegar no final. Eu vou fazer, quando chegar aqui, ó, nesse quadradinho aqui, eu volto pra... Então, eu vou fazer mais uma diminuição aqui. Então, eu venho e faço 2 correntinhas, que eu vou fazer esse quadradinho aqui aberto. Venho e faço um ponto alto aqui, ó, e não tiro da agulha. Aí, eu venho nessa última correntinha e vou fazer aqui mais um ponto alto. Agora, eu venho e tiro os 2 da agulha, olha, eu fiz aqui uma diminuição. Então, eu diminuí aqui e diminuí aqui. Agora, a próxima carreira, a terceira carreira, não tem diminuição. Então, eu vou fazer aqui 3 correntinhas. Vou agora preencher aonde era abertinho, o quadradinho, agora eu vou preencher de ponto alto. E aonde era ponto alto, eu vou fazer quadradinho. 2 carreiras assim. Só que essa terceira carreira não tem diminuição e a próxima tem, tá? Então, a gente vai trabalhar sempre assim. Uma com diminuição e uma sem diminuição. Então, essa daqui não tem diminuição. Eu vou somente preencher até o final. Então, agora eu vou fazer 4 ponto alto, 2 correntinhas, 4 ponto alto, 2 correntinhas. E eu vou fazer isso até chegar aqui. Quando chegar aqui, eu volto pra mostrar pra vocês. E eu cheguei aqui no final da terceira carreira. Então, eu vou fazer aqui 2 correntinhas de separação e vou fazer um quadradinho aqui. Só que eu não vou pegar aqui agora, eu vou pegar aqui, ó, nessa última correntinha aqui, ó, tá? Vou pegar nessa correntinha pra deixar esticadinha essa lateral. Aí, eu venho e faço aqui um ponto alto. Pronto. Agora, eu vou pra próxima carreira. Então, a próxima carreira aqui agora tem diminuição. Então, eu vou fazer 1, 2, 3 correntinhas. Vou virar o trabalho. Virei o trabalho. Pronto. Aqui agora eu venho e pulo pra cá, ó. E vou fazer 4 ponto alto direto. 1, 2, 3, 4. 4. Olha. Então, eu venho diminuindo aqui essa lateral. Então, eu vou fazer isso daqui agora, repetindo. Aqui eu faço um quadradinho, aqui 4 ponto alto. Então, eu vou fazer até o final. Quando chegar aqui, eu volto pra gente fazer uma diminuição aqui, tá? E eu voltei aqui, ó, no final da quarta carreira, eu vou fazer mais uma diminuição aqui. Então, eu fiz aqui, ó, um ponto alto, eu venho, faço um ponto alto aqui, não tiro, e venho e faço aqui, ó, mais um ponto alto, e agora eu venho e tiro os 2 da agulha, ó, tá vendo? Fiz mais uma diminuição aqui. Então, agora eu vou fazer... Agora, essa parte aqui, eu preciso fazer 4 pontos altos aqui dentro. Então, eu vou levantar aqui 1, 2, 3 correntinhas, vou virar e já vou vir aqui, ó, dentro e vou fazer aqui mais 1, 2, 3, 4 pontos altos aqui. Tá vendo? Aí, eu estou inclinando dessa maneira aqui. Aqui, eu vou pular, vou fazer aqui um quadradinho, 1, 2. Vou fazer um quadradinho aqui. Vou continuar preenchendo de ponto alto aqui, porque eu estou intercalando. E vou fazer até o final. Quando chegar aqui, eu volto para mostrar para vocês. E eu cheguei aqui, ó, no final da quinta carreira. E eu vou fazer aqui, ó, 1, 2 correntinhas de separação. E vou fazer um ponto alto, só que aqui não, aqui, ó. Pra mim puxar, deixar essa lateral aqui esticadinha, tá? Então, eu venho e faço aqui um ponto alto, ó, tá esticando. Essa carreira aqui não teve diminuição. Agora, a próxima carreira, eu vou pra sexta carreira, vai ter diminuição. Então, eu faço 1, 2, 3 correntinhas, viro o trabalho e pulo pra cá, olha. Aí, eu venho aqui, pulo e vou somente repetir, ó. Essa carreira aqui, eu vou repetir ela. Ó, tem que fazer 4 pontos altos aqui. Então, eu já fiz 1, 2, 3, 4. Tá? Então, eu vou fazendo assim, ó. Aqui a diminuição, aqui, estou inclinando essa parte. Agora, eu vou repetir quadradinho, 4 pontos altos, quadradinho, 4 pontos altos. Eu vou fazer até chegar aqui. Quando chegar aqui, eu volto para mostrar para vocês.
E eu cheguei aqui com o final da 6ª carreira. Então, agora eu vou fazer mais uma diminuição aqui, olha. Eu venho, faço um ponto alto, não tiro. Agora eu venho e faço mais um ponto alto e agora eu tiro os 2 da agulha, olha. Tá? Então, agora não tem segredo. Você vai diminuir somente nas carreiras pares, no começo e no final. Então, ou seja, na primeira você não vai diminuir nem no começo e nem no final. Na par, que é a segunda, você já vai diminuir no começo e no final. Na terceira, que é ímpar, não vai diminuir, ó, não diminuir, nem no começo, nem no final. Na quarta, você já vai diminuir no começo e no final. E assim você vai fazer. Eu aqui vou fazer por 13 carreiras, eu estou fazendo o tamanho G. Então, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Mas eu vou dar uma sugestão para vocês, porque cada tamanho é um tamanho, né? Então, aqui, essa cabecinha da manga aqui, pro tamanho PP, você pode fazer por 10 carreirinhas, tá? Você faz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O tamanho P, você pode fazer 11. M, você faz 12. O tamanho G, 13. O tamanho GG, você pode fazer 14. E o tamanho extra GG, você pode fazer 15. Mas isso é bem de gosto. Se você quiser fazer menor, você faz menos carreira, tá bom? Eu vou fazer 13 e já volto com vocês. E eu voltei aqui com vocês, olha, eu fiz 13 carreirinhas, ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, tá? Olha como que ficou a diminuição desse lado e desse lado aqui. Então, agora, eu já cortei aqui o fio e eu vou puxar aqui pra não escapar. E o que eu vou fazer? Agora eu vou costurar. Eu vou marcar o meio. Se você não tiver esses marcadores aqui, não tem problema. Você vai usar aquele alfinete normal de costura, tá? Eu aqui vou usar o marcador aqui porque eu tenho, tá? Então, aqui agora, eu já marquei o meio. Eu vou vir aqui, ó, dobrar e vou colocar aqui, ó. Simplesmente assim, eu vou encaixar essa manguinha aqui. Aqui em cima, aonde eu marquei o meio da manga, eu venho aqui e vou bem onde eu costurei. Olha, a costura tá aqui. Então, eu vou pegar esse marcadorzinho e marcar. Você pode alfinetar também, tá? E aqui embaixo, olha, você não pode esquecer que quando você estiver costurando, você tem que deixar um espacinho aqui, ó, embaixo do braço, de mais ou menos 2 dedinhos, porque senão vai ficar apertado. Então, você tem que costurar e deixar esse espaço aqui, que esse espaço aqui vai ficar embaixo do braço, tá? Aí, depois você vem e marca essa pontinha aqui, ó. Essa pontinha eu vou vir e vou marcar aqui, onde eu vou costurar. E a mesma coisa eu vou fazer desse lado aqui. Venho aqui e marco aqui também, o mesmo tanto que eu deixei do lado de lá, eu deixo desse lado aqui também, tá vendo? E vou deixar aqui, ó, 2 dedinhos de espaço. E é muito simples. Lembra que eu falei pra vocês deixar 1 metro mais ou menos de fio no começo? Então, é esse fio aqui agora que eu vou vir, vou colocar na minha agulha de tapeçaria. Então, eu coloquei aqui, ó, o fio que eu deixei sobrando no começo na minha agulha de tapeçaria. E agora eu vou vir com jeito. Quero mostrar aqui pra vocês certinho, porque não tem segredo. Pra você encaixar essa manga aqui, você tem que acomodar esses pontos aqui, ó. Não tem segredo nenhum. É uma costura de chuleado, muito simples, muito fácil. Então, agora eu vou vir aqui, que eu já marquei, ó. Vou vir e dar o primeiro pontinho aqui. Pronto, ó, vem aqui e pego de um lado. Pronto. Agora, eu venho aqui do outro lado. E quando eu tiver desse outro lado aqui, eu sempre procuro pegar dois fiozinhos junto, ó, pra não ficar folgado. Se pegar um, ó, ele fica folgado. Então, você pega 2, sempre 2. No crochê, sempre vai ter 3 fiozinhos aqui nessa lateral. Então, você pega 2 e deixa um do lado de lá. Então, eu venho aqui agora e vou seguindo para o próximo e vou costurando. Não tem segredo, você vai com cuidado, com jeito, que dá certo, tá? E venho aqui encaixando, ó. Pego de um lado, pego do outro. Dou um espacinho aqui, ó, que eu vou acomodar. Então, eu dou um espacinho e venho e coloco, ó. E vou fazendo essa costurinha aqui de chuleado, ó. Desse lado aqui, eu já tinha feito uma carreirinha de ponto baixo, desse lado aqui. Por isso que eu tô pegando aqui na correntinha, tá? Então, aqui eu venho e vou simplesmente costurando
Olha aqui como que vai ficando bonitinha a costura. E ela não solta de jeito nenhum, tá? Então não tem segredo aqui. Eu vou simplesmente fazendo isso, costurando, e depois eu volto com o resultado pra vocês. Pronto, pessoal, e eu voltei com vocês com a manguinha já costurada, ó, dos dois lados. Olha como que ela ficou certinha aqui na cava, ó, a costura, tá vendo? Ela fica muito certinha, tá? E não solta, ó, tô esticando pra vocês verem, tá vendo? Muito certinha essa costura e essa manga aqui. Então, espero que vocês tenham aproveitado, espero que vocês tenham gostado. E você pode fazer essa manguinha para colocar em alguma regatinha sua, em alguma outra peça que você tem, tá bom? Nesse formato assim, tá? Um beijo no coração, fiquem com Deus e até o próximo tutorial. Tchau, tchau!